Beleza? Perfeito, então. Aí são as duas emissoras com encostar a projetos porta assim, aqui. ligados à tecnologia, entendeu? Eu tinha uma coluna de inovação. Aí na sim, Globo News. chefe. Oh, eu perguntei seu Depois nome. eu fiz na CNN Pedro, obrigado, Brasil. Pedro. Mas era uma ilha no meio da programação, assim. E é não, um ele tem nada, café né? lá. Porque uma coluna é nada dentro de uma programação. É uma coisa curtinha, né? É super curto, né? É que hoje eu acho que ainda não tem uma... Como é que eu vou te explicar? Para isso ainda, grande, entendeu? De massa, né? Então quando você vai para a TV aberta tem que ser um negócio de massa. Isso. A gente ainda tem que explicar o que é inovação, o que a gente Não, faz, sem né? dúvida. Mas aqui é um ciclo, né? É essa história. Se você não tem esse conteúdo também disponível para massa, traduzido no Beabá, nunca se vai ter o público formado, né? Então é um desafio. Pessoal, Então, vamos lá. Talvez quando for uma coisa mais assim, hoje de gestão, talvez você consiga ampliar um pouco o público. Ou É, começa porque ali todo no mundo empreendedorismo, negócio, É, aí Todo mundo vai. está pequenas buscando um empresas, modelo grandes novo de negócios. gestão para o seu negócio, né? É, que legal. Pequenas Então- empresas, grandes negócios, tinha uma seção que era de startup, né? Eles fazem... Sim, mas agora ele foi reformulado, já não está mais. Acabou, Pode não ser acabou? que. Não, voltou, está totalmente reformulado, tudo. O ano que vem ele muda de horário na grade exatamente para. E aí não vai ter Empreendedorismo mais no isso? Brasil Vai não ser vai ter, é um empreendedorismo. dos assuntos mais assim, fortes. Assim. Aqui a gente tem um programa local chamado Empreender Mais, é super bem. É muito necessária a informação nessa... Bom, pessoal, deixa eu só fazer a Vamos lá. chamada e a gente vai, né? Você manda ver. Porque senão Já tá na Eu hora. participo de um outro evento daqui a Se pouquinho. ficar, já vai, né? Aqui mesmo. Beleza. Bom, pessoal, estamos aqui em mais um Cerrado Cast. Esse que é o podcast para levar inovação para vocês, negócios, pessoas que trazem realmente esse conceito ao nosso estado e ao nosso ecossistema, né? Hoje aqui a gente está com a Patrícia, que ela é fundadora da Prosa Press, uma agência de comunicação falando sobre inovação, documentarista e construiu e dirigiu o ecossistema de inovação, um documentário aí que rodou por mais de 20 mil quilômetros, conhecendo diferentes ecossistemas, né? A gente também está aqui com o Carlyle, diretor de programação da TV Anhanguera, também para falar hoje nesse nosso podcast sobre a temática de como a imprensa pode ajudar a construir e fortalecer os ecossistemas de inovação. E aqui como convidado para ser o co-host, o Tyler, que é o gestor executivo do Pacto Goiás pela Inovação, esse que é uma iniciativa dos diferentes atores do ecossistema para trazer governança e para trazer um diálogo numa mesma mesa de todos esses atores. Pessoal, muito bem-vindo, obrigado pela participação de vocês, é sempre um prazer estar numa mesa tão pesada assim, né? E a gente já estava tendo um papo super descontraído aqui, mas eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, se apresentassem aí o que vocês estão de atuação hoje, para a gente começar essa prosa tão interessante, né? E primeiras damas, né? Muito obrigada. Poxa, eu queria agradecer o convite, muito bacana estar aqui no ecossistema, no Hub Cerrado, dentro do Hub Goiás, nesse evento que está acontecendo aqui em comemoração ao primeiro aniversário do Hub. Porque eu tenho visto pelo Brasil esse surgimento dos ecossistemas, fomentando a inovação com identidade, a inovação que está ligada à cultura local, que está resolvendo problemas locais, mas que está ampliando isso para o Brasil inteiro e também para resolver problemas globais. Isso é muito interessante, é muito bom estar aqui com vocês. Eu tenho me interessado nos últimos 10 anos a pesquisar a inovação e a tentar entender o impacto da tecnologia na nossa vida. Então, não só acompanhando com a comunicação os avanços da tecnologia e os novos modelos de celular e computador ou processadores, mas tentando entender qual é o impacto disso no nosso comportamento. Então, em duas faixas de tempo, né? Do nascer ao morrer, todas as fases da vida que vão sendo transformadas pela interação com as novas tecnologias, nascer, trabalhar, se relacionar, envelhecer, curar, morrer ou até não morrer mais, que já tem gente conseguindo fazer download de isso. não é? E nas 24 horas do dia, do acordar ao dormir, todas as ações que a gente faz com o celular na mão
e que a gente mudou em relação às décadas passadas. Então a gente conta caloria, conta passos, sabe exatamente o que comeu, a gente se acompanha o tempo inteiro, isso está mudando o comportamento, para a gente ter uma análise crítica em relação à nossa postura, a forma como a gente lida com a tecnologia, no sentido de poder dominar a tecnologia e não se tornar refém dela. Ah, que excelente, excelente, fantástico. E o grande Carlyle? Bom, vamos lá. Eu estou há um ano em Goiás, então cheguei aqui em Goiânia exatamente um ano, mais ou menos, um ano e um mês agora. Vindo de onde? A última agora foi Salvador, então já trabalhei no Paraná, trabalhei em São Paulo, trabalhei no Rio, e Salvador e agora aqui, né? Então, todos esses lugares que eu trabalhei sempre eu acompanho o ecossistema de inovação local. Então, Santa Catarina acompanha lá, é um estado bem efervescente nessa área. A gente estava falando de Santa Catarina aqui. Lá tem a CAT, que é um sistema bem interessante, diferente, porque não tem um aporte tão grande do estado, diferente de outros lugares, né? Então, lá tem uma iniciativa privada, tem investidores, então é um ecossistema bem interessante. Conheço o de Curitiba, que é o Vale do Pinhão, que é mais recente, de 4 anos para cá. O de Salvador, que é o Hub Salvador, vocês já devem ter ouvido falar. É um projeto bem interessante também e que cresceu muito durante a pandemia. E fantástico, né? Vista de frente para o mar, assim. É bacana. Bacana. A vista é imbatível, né? É impressionante lá. Então, assim, em todos os lugares que eu sempre estou trabalhando, sempre estou ligado ao ecossistema de inovação, de startups locais e tudo mais, exatamente porque a TV sempre a área de comunicação, a TV é um organismo que tem que estar em sintonia com a sociedade que a gente fala, né? Então, esse ecossistema de inovação que está aparecendo hoje em todas as capitais do Brasil, para a gente é muito interessante estar junto e estar desenvolvendo isso dentro desses padrões estabelecidos regionalmente, entendeu? Porque cada lugar vai ter uma cultura própria, um jeito próprio de fazer, um jeito próprio de buscar suas iniciativas locais. Fantástico, fantástico. E o Tyler, apesar de ser meu co-host, te apresenta aí, porque a mesa tá fantástica hoje aqui, né? Boa tarde, satisfação poder estar de co-host aqui com vocês. Tyler Adriel, sou secretário executivo do Pacto Goiás pela Inovação. Mas o que a gente fala? O que é esse Pacto Goiás pela Inovação, né? Nada mais é do que uma iniciativa em conjunto para a gente coordenar e orquestrar ações, igual eu falei, em conjunto com todos os atores do ecossistema. Então, a gente fala que é a quádrupla hélice, então a gente envolve a academia, a sociedade civil, o setor produtivo e a academia em volta de ações que vão fomentar e melhorar o nosso ecossistema. Nosso objetivo é tornar Goiás, dentro dos próximos 10 anos, um estado cada vez mais inovador e empreendedor através dessas iniciativas. Como a gente estava conversando aqui um pouquinho mais cedo, das grandes desafios que a gente viu em relação ao Pacto Goiás, nesse primeiro ano de inauguração que a gente teve dele também, foi justamente a informação. Hoje você vê nos ecossistemas no Brasil que a gente não tem a informação condensada em um único lugar relativo ao ecossistema. Um trabalho bem bacana que a gente desenvolve no Pacto Goiás, que é o mapeamento do nosso ecossistema de inovação. Então hoje a gente tem disponível no site do Hub Goiás, que foi uma iniciativa do Pacto Goiás pela Inovação, esse mapeamento. Então a gente já fez a primeira etapa desse mapeamento, que a gente mapeou todas as ICTs, instituições de ensino, startups, lógico, com uma série de regras, no protocolo de Oslo, entre outros critérios que foram usados. E a gente agora está indo para a segunda fase, que é justamente mapear as instituições que têm programas de incentivos e startups nas diferentes fases, seja de ideação, aceleração, tração, ajudando ali a sair do Vale da Morte. Mas a ideia é justamente coordenar. Então, somos hoje 75 signatários com 15 membros do Conselho Gestor. Desses 15 membros do Conselho Gestor são diferentes instituições, né? Desde o EG, o FG, PUC, Governo de Goiás, a DIAL, FEComércio, né? Entre outros aí que ajudam a gente a orquestrar toda essa parte, e a gente sabe a importância que é a comunicação e o diálogo, principalmente numa iniciativa como essa, né? Inovadora também, para poder ter a difusão do conhecimento de todos. E aí a grande bomba já na mesa, né, pra gente já abrir aí, que é, hoje, qual que é o papel da imprensa, ou qual que deveria ser o papel da imprensa para estimular esse ecossistema de inovação, né, e aí a gente vem, né, ecossistema é essa grande
grande iniciativa que junta todos esses players? O que vocês observam como especialistas da área que já rodaram diferentes segmentos, né? Diferentes estados, que tem sido esse papel para desmistificar a inovação, para levar a inovação, para facilitar ela ao longo desse ponto, né? Bom, vou falar primeiro, mas nunca parei exatamente de fazer uma reflexão sobre isso, assim, mais abrangente. Mas eu acho que a comunicação, ela reflete muito do que é a sociedade, né? Então, eu acho que quando você vem com esses ecossistemas de inovação que são novos, com características próprias, ele tem que vir com um projeto dentro dele, incubado dentro dele de PR. Sabe, que é não só falar com a imprensa, você tem que falar com a sociedade, né? Então, à medida que você vai falando com a sociedade, você vai ganhando força como um todo e você vai ganhar relevância para ser notícia, para você aquilo que é feito regionalmente possa ser um produto interessante para um veículo de comunicação, porque tem audiência, tem quem se interessa por aquele conteúdo, entende? Então eu acho que na minha cabeça um pouco, não é essa brincadeira de é fresquinho porque é crocante, crocante porque é fresquinho, mas pensar um pouco como se organiza um sistema de informações para algo novo, né? Então todo mundo sabe assim, eu ouvi falar de startup, eu ouvi falar que tem um cara de inteligência artificial, porque aqui a gente tem o CEA, né? Que é um lugar que quase ninguém imagina, que no centro-oeste do Brasil tem um lugar de referência no Brasil em inteligência artificial, né? Então, quando você conta isso para alguém, as pessoas falam, nossa, mas tem isso lá, né? Então eu acho que é como a gente se organiza para, de certa forma, tornar o trabalho que é feito aqui relevante, né? Alguns trabalhos vão ser relevantes numa comunidade, outros no município, outros no estado e outros no Brasil, né? E talvez, se a gente for ambicioso, para fora, né? Que eu acho que é a vocação de Goiás em alguns segmentos, né? Então, e a gente está num estado que é diferente da maioria dos estados do Brasil, que aqui está crescendo o dobro do PIB brasileiro. Né? Então, se você projetar isso para os próximos anos, você vai ter um crescimento grande. Então, na medida que isso for mais organizado, estruturado, você vai ter uma relevância maior local e nacional, entendeu? Que bacana. Eu acho que a gente ainda está falando, quando fala em inovação, está falando de um assunto de nicho, porque são poucas as pessoas que já estão íntimas do assunto, né? Ou que sabem discutir um pouco do assunto. Eu acho que a gente tem muita gente, e o Brasil como um todo, muito mais próximo do empreendedorismo tradicional, né, básico, e está faltando ainda a gente democratizar esse outro passo, que é o passo para a inovação, para o empreendedorismo com base em tecnologia. Na nossa experiência, trabalhando com esse assunto, tentando me aprofundar para traduzir a inovação de um jeito mais simples, não no techniquez, mas sim trazendo o impacto dessa tecnologia para a nossa vida no dia a dia, entendendo que as pessoas já estão vivendo a tecnologia, só não se deram conta de que estão dentro dessa história, né? Então, tentar trazer isso de um jeito mais atraente e revelando tudo que o Brasil está fazendo de bacana, né? Então, nesse processo do documentário, que a gente foi para o Porto Digital no Recife, Manaus, o distrito de Manaus, de inovação, Santa Rita do Sapucaí, uma cidadezinha pequenininha em Minas, no interior de Minas, que tem o Vale da Eletrônica. A gente foi a São José dos Campos, Campinas. Em São Paulo, a gente trabalhou com as tendências de inovação, que são as social techs e as deep techs. No Sul, a gente foi para Florianópolis e foi para Porto Alegre, mostrando o Instituto Caldeira, que acabou de passar um revés louco, né, com as enchentes lá de Porto Alegre, e o próprio Tecnopuc, que conseguiu segurar a onda porque estava numa região mais privilegiada em relação à enchente. Quer dizer, quando a gente junta todos esses ecossistemas num filme só, a gente revela um Brasil que o Brasil não conhece e que nem mesmo os ecossistemas conhecem. Então, se a gente vai para Recife, que é um ecossistema antigo, né, já tem 20 anos,
Os caras não conhecem o que se passa em Santa Rita do Sapucaí, ou o que se passa ali em São José dos Campos. E às vezes falta uma conexão até para eles mesmos se integrarem mais e fazerem negócio juntos, né? Então, eu acho que a gente tem um papel de tentar desmistificar, sim, traduzindo para um público mais leigo, mas que está interessado em empreender e está interessado a sobreviver no empreendedorismo, e ele só vai fazer isso se ele abraçar a tecnologia também. E falando também com esse público da própria inovação, que está olhando para o próprio umbigo e não está entendendo que o Brasil está cheio de iniciativas que ele pode trabalhar junto, inclusive, sabe? Não, eu acho as ponderações que vocês trouxeram fantásticas, e é uma coisa que a gente vive, né? A gente, principalmente como Hub, como Pacto, observa isso. O próprio Carlyle trouxe a questão do CEA, né? Quando você fala, às vezes, de Recife e não vê Santa Rita, mas gente de próprio Goiânia não vê próprio Goiânia. A gente tem um caso clássico de uma empresa que foi contratar uma startup, queria inovar. Aí foi contratar uma startup, foi lá em São Paulo buscar a startup. Aí fechou o contrato da startup, só que quando ela estava lá, ela descobriu que os fundadores da startup são daqui de Goiânia, entendeu? E não buscaram no próprio ecossistema ver isso. E aí a gente vem no caso do CEA, que hoje é o Centro de Excelência de Inteligência Artificial, uma referência aí a nível de América, né? E o pessoal acha que é muito distante, mas está aqui, é o principal polo Embrapi hoje do país, né? E um pouquinho antes a gente estava falando, né? E aí o próprio Carlyle trouxe de como que é muito mais, em vez de a imprensa, é muito mais olhar para falar para a sociedade, né? E como que seria essa forma, ou como que a gente poderia idealizar esse sonho de noiva, assim, de como falar para a sociedade sobre inovação, né? Eu acho que é um grande desafio, mas como que a gente consegue, às vezes, digerir isso, deixar mais palatável para o pessoal conseguir absorver, conseguir até utilizar essas iniciativas, né? Eu vou falar como se eu fosse goiano. É que eu acho que a gente precisa perder a timidez, sabe? Então, acho que pelo fato de você estar no centro-oeste, longe dos centros de São Paulo, Rio, um pouquinho ali, Recife e tal, as pessoas ficam acanhadas e com medo de se mostrar, sabe? Então, eu acho que a gente precisa investir na autoestima, entendeu? Que você tem coisas muito boas acontecendo aqui e as pessoas não... ou estão envergonhadas de falar, ou são muito tímidas de tornar isso que todo mundo conheça, sabe? Então eu acho que tem uma característica nossa aqui de se fechar um pouquinho, né? Que talvez seja a influência do mineiro, né? Ele cacareja, né? Bota o ovo, um pouco da influência do mineiro. Às vezes eu fico procurando onde é que está isso, né? Eu acho que tem um pouco de influência do mineiro aí e tal. E eu acho que a gente não pode ter vergonha do nosso sotaque, entendeu? E eu acho que a gente tem que achar que essa é uma característica nossa e tal. Isso eu acho tão legal. No filme a gente fez muita questão de mostrar diferentes sotaques. Porque o sotaque, ele e eu acho que houve um tempo em que o padrão era não ter sotaque nenhum. Era o padrão global, né? Você ligava o Jornal Nacional, nenhum repórter podia ter sotaque. E já trabalhei em emissoras de TV e você tinha que fazer a fono para deixar o seu sotaque o mais neutro possível. Mas hoje isso virou, isso é coisa do passado. Então hoje os sotaques eles são muito bem-vindos. A regionalidade é o novo fashion. Outro ponto assim, eu acho que é dessa coisa do regional, é que eu acho que assim a vocação de Goiás é ser meio com a liderança do centro-oeste e norte do país, sabe? Então, se você olhar, tudo daqui, todos os negócios daqui, eles abraçam centro-oeste e norte, né? E eu acho que isso precisa ser melhor pensado, melhor organizado, melhor estruturado. E as startups, às vezes, ficam querendo ir para São Paulo, você não precisa ir para São Paulo, né? Então, outro dia eu participei de um evento aqui de startups do agro, aí eu via muito o pessoal preocupado em ir para o sul, né? Cara, a agricultura do sul é muito diferente da daqui. Totalmente. Entendeu? É quase que olhando para cá, lá é pequena propriedade, né? Porque aqui, o que a gente considera grande propriedade lá é pequena aqui, né? Então, assim, o jeito de pensar o negócio
Até mesmo do agro né? é muito diferente. Né? Então, eu acho que... eu posso ter um produto que atende aquele mercado lá? Posso, mas aqui você vai ter uma construção que é muito relevante e que talvez você possa direcionar isso, entendeu? E quando você fizer isso, talvez você entre nos Estados Unidos. E você internacionaliza. Porque tem algo muito parecido em algumas regiões dos Estados Unidos com a agricultura que se pratica em Goiás. Né? Fala então, que é muito parecido com o Texas e o próprio Goiás, pela própria forma de fazer negócio, cultura. Não, mesmo o Vale da Soja dos Estados Unidos, tudo é muito parecido. Os problemas, né? Logística, grãos. O mesmo tipo de agro que é feito, porque são grandes propriedades, entendeu? Então, propriedades de 1.000 hectares e tal. Então, é um jeito diferente de você tocar e que requer outro tipo de tecnologia. E quando você traz, e até a Patrícia trouxe ali também, a questão de Goiás sendo uma liderança e hoje cada vez mais investidores, e querendo ou não, quando a gente fala de inovação, startup, é o jogo do dinheiro, né? Então segue esse ali. A gente tem visto um movimento que é os investidores buscando esses negócios fora desses grandes centros. Não, a diversidade tem sido um norte hoje, né? De você trazer realmente essa... valorizar a identidade e essa pluralidade que existe no Brasil. E eu acho que isso é muito interessante. A gente já vê realmente recursos saindo do eixo Rio-São Paulo. Ou não só tão concentrados, editais que estão mais preocupados em financiar e desenvolver essas outras regiões. Isso é muito legal em termos do Brasil conhecer o Brasil de novo, entendeu? Porque o Brasil não é uma coisa só. A gente, por muito tempo, foi educado que o Brasil era Rio e São Paulo. Aquela paisagem da cidade maravilhosa era o Brasil para fora para fora daqui, né? Internacionalmente sempre foi o nosso cartão postal. O nosso filme, eu tenho o maior orgulho de dizer que o Itamaraty abraçou o filme e nos pediu para traduzir em 19 idiomas para eles poderem distribuir nas embaixadas brasileiras e mostrar um Brasil diferente para além da praia, futebol e samba, né? Então, é um Brasil que está inovando segundo a sua identidade local em cada uma das regiões, né? Trazendo problemas que em Manaus, a digitalização das passagens de barco, que é uma startup que funciona para aquela situação, né? Ou talvez lá para a Indonésia, para a Tailândia, que tem a mesma situação, mas e foi bastante criticada essa startup, embora tenha recebido recursos, mas eles sofriam essa crítica de, puxa, mas vocês vão atuar em que outro mercado? Porque não tem outro lugar no Brasil com essa situação. Jura que você vai investir mesmo numa startup para digitalizar a passagem de barco? Porque é diferente das passagens de ônibus em São Paulo. Ônibus, você tem um monte de companhias, você tem poucas companhias de ônibus, com muitos ônibus cada uma. Lá você tem um barqueiro, um barco, né, que é dono de um barco. É outra plataforma, é outra inteligência que ele precisa ter. Enfim, eu acho que a gente está conseguindo começar a valorizar o Brasil e para que isso também possa ser visto lá fora sem estereotipar o Brasil, né? Com uma figura só. A Patrícia, se me permite, trouxe um tema importante que ela fala de regionalização em diferentes locais do Brasil. E aí, eu falando da experiência nossa como pacto e a dificuldade da interiorização que a gente tem em levar as soluções da capital para o interior, eu vejo muito com isso também. Aí eu vejo duas vertentes que a gente tem, pelo menos no ecossistema assim, goiano, que a gente enfrenta, né, algumas barreiras que vocês falou muito bem, que às vezes o pessoal vai buscar lá fora ou você tem ecossistemas lá fora que não conhecem os demais ecossistemas. E aí, se vocês puderem falar um pouquinho pra gente das experiências de vocês, eu gostaria de saber o seguinte, porque a gente hoje aqui vive, a gente tem o problema do ecossistema e do ecossistema. Talvez muito disso que você falou, Patrícia, às vezes do medo de falar, dessa questão de hoje abraçar esse regionalismo, aí a gente tem as duas faces da moeda, né? Tem a questão que a gente precisa ter o regionalismo com as startups, com as ideias, e ao mesmo tempo você vê aquele medo desses lugares menores e mais pequenos de você soltar uma ideia, soltar algo ali com medo de que seja apropriado, vai dar certo, não vai? Como que você viu isso na sua vivência, nos seus vídeos? Fala pra gente um pouquinho também, depois Carlyle, por favor. Puxa, é interessante essa história do ecossistema, né? Mas você sabe que eu acho que esses ecossistemas, eles se estruturam muitas vezes por trás de uma figura de liderança.
E aí você pode às vezes até confundir que essa figura seja a tradução de um ecossistema, né? Porque está ali na frente, muitas vezes dando entrevista, ou muitas vezes sendo porta-voz, e aí isso pode se confundir. Mas eu acho importante também que você tenha essa figura que traduza o que você quer ou que consiga fazer as conexões possíveis, né? Que seja o ponto de encontro. E eu acho que os hubs aqui em Goiás, pelo que eu estou entendendo, vocês numa fase de amadurecimento diferente, né? O Hub Cerrado, o Hub Goiás, é muito legal a forma como vocês estão se estruturando por aqui e com muita gente fazendo esse trabalho sem se sombrear, né? Tentando não se sombrear, tentando se complementar, tentando trabalhar junto, colaborar. Eu não sei nem se eu respondi sua pergunta, mas realmente a gente vê hoje ainda o retrato que a gente tem de ecossistemas está muito ligado a algumas lideranças e são poucas as lideranças. E esse é um problema. Mas eu acho que a tendência é que essas lideranças se multipliquem, aumentem. Mas para isso você precisa de talentos, né, especiais e realmente não encontra em cada esquina, né? Não é tão simples assim. E aí eu jogo a pergunta agora de volta para o Carlyle. Dentro disso que a Patrícia falou, na sua visão, na sua experiência, como você acha que a comunicação, a imprensa pode ajudar não só esses pontos focais dos ecossistemas ou até mesmo desmistificar o que é essa inovação, o que são esses temas, né? Como que isso pode chegar de maneira mais palatável? O ecossistema local aqui ele é muito jovem, né? Vamos lá, a gente está no estado, a Goiânia tem 90 anos. Sim. É uma cidade muito nova. E aí quando você fala, então, eu tenho um ecossistema de inovação em Goiânia, é muito novo. Não sei nem quantos anos tem o Hub aqui, mas... O Cerrado tem quantos anos? O Hub está fazendo um ano, então, que o Pacto Goiás existe, o Hub Cerrado tem 5. Então, assim, é muito jovem, entende? Então, esse é o primeiro ponto. E você tem hubs de... Desculpa, não, pode falar. Você tem hubs de agro mais antigos? A primeira iniciativa que teve foi um hub que era o Gintec, que ele veio muito puxado pela ACE, com um programa também de interiorização, e aí rodou um programa de aceleração do investimento de capital. Aí, tanto isso em 2015 a 2017, novo também, né? Então, assim, hoje as principais startups, as mais antigas aqui, como uma Alvo, Poli, que é a Humanecta, vieram desse programa que pegou Teve também uma iniciativa do Founder Institute aqui também, que formou esses founders. Eles fizeram no Brasil, né? Isso. E aí, mas justamente, esses programas até ali em 2019 foram descontinuados. O programa mais antigo de inovação que a gente tem no estado é o programa tocado pela FAE e o Senar, que é o programa Agro Startup, que acho que é o que o Carlyle está falando que foi, que ele está desde 2017. Quer dizer, não tem 10 anos não mesmo. Não tem 10 anos. É tudo muito jovem aqui. E mesmo entendeu? ele ainda teve diversas remodelações para conseguir tracionar e conseguir captar boas ideias, sabe? Aí o Hub Cerrado, 5 anos, ali em 2019, a gente tem ainda uma pandemia no meio que aí teve o começo de uma estruturação das comunidades de inovação, né? Comunidades de mulheres, do Startup Go, comunidades de alguns diferentes. A própria Black Stars. Só que pandemia de novo afastou todas essas comunidades. E aí também, resetou quase todo o ecossistema que agora começou de novo, né? Porque era um ecossistema novo, né? Não era um ecossistema robusto, né? Não, ele é muito jovem, então por isso que eu acho que não existe um problema de comunicação, existe um problema de juventude, entendeu? Então quando você é muito jovem, você tem problema de ego, você tem várias coisas. Vários desafios a transpor. Várias coisas para a gente trabalhar. Então, o que eu diria para você assim, que a gente tem o primeiro problema nosso é de gente, entende? Então, quando você olha o Brasil, onde que está surgindo um grande volume de startups? Ceará. Por quê? Porque o sistema educacional cearense está entregando gente capacitada para trabalhar no mercado de tecnologia e startups. Pensando em soluções. Então, hoje está mais fácil você montar uma empresa no Ceará, porque você vai ter gente, capital humano, para você começar o seu negócio, porque não adianta você só ter tecnologia, primeiro é gente. Então, eu acho assim que o nosso investimento aqui hoje é em gente. Então, quanto mais a gente investir em educação aqui, então você vê que tem uma estrutura, né? Tem a Escola do Futuro, mas assim, é muito nova. Tudo muito recente.
entendeu? Porque você tem que estar pondo 5 mil jovens por ano no mercado, entendeu? Para ser desenvolvedor. Se a gente pensar, por exemplo, aqui no Hub Goiás, né, que chega com suporte do Porto Digital. Sim. E aí você olha a história do Porto Digital, é exatamente isso que você falou. É o desenvolvimento de talentos para a tecnologia, né? Então eles começaram a formar pessoas, a formar gente, e aí hoje, 20 anos depois, eles conseguem pegar aqueles talentos ali e fazer com que eles fiquem em Recife, não vão embora, né? Então eu acho assim, você investir em educação hoje, para você ter pessoas mais capacitadas entrando no mercado, isso vai fortalecer muito o ecossistema. Então na minha cabeça, assim, meu exercício mais forte de comunicação hoje seria para formar gente, né? Claro que você quer comunicar o trabalho que está sendo feito aqui, empresas novas que estão surgindo, o que elas estão fazendo e tudo mais, mas você tem que injetar mais gente nesse mercado. Porque quando você cria uma startup hoje, você não está no teu mercado regional, você está no mundo, certo? Então, já nasce global. Se um cara na Califórnia olhar e falar, opa, esse negócio aqui me interessa, ele vem aqui e leva a empresa toda para lá, entendeu? A não ser que o cara daqui seja um gênio e fala, não vou, porque eu vou fazer meu negócio aqui. Ok, beleza. Entendeu? Então, é bacana o Carlyle ter tocado nesse ponto, assim, e agora puxando a sardinha um pouquinho pro lado do pacto e de toda essa questão. Recentemente, na última plenária que a gente teve, porque assim, o mecanismo é, a gente tem um conselho de gestor que faz toda a curadoria de projetos e ideias que chegam, e a gente leva isso para um plenário onde todos os signatários têm poder de voto, né? E não só o conselho gestor. E recentemente a gente identificou isso e criou o grupo de talentos. A gente não só tem o macro desafio de talentos, como a gente criou um grupo de trabalho de talentos. O que a gente está fazendo com esse grupo de trabalho? A gente pegou todo o mapeamento do ensino superior do estado de Goiás e a gente está trabalhando dentro desse grupo de talentos para trazer tudo isso para a formação de capital humano e manutenção, mas não só a nível de ensino superior. A exemplo do primeiro projeto que a gente tem ali dentro. Hoje a gente, além desse mapeamento e a junção de todas essas academias do estado com a representante de ao menos uma instituição de cada academia, a gente pegou um programa de capacitação da FEComércio e da Cine Informática em talentos para a área de inovação e tecnologia. Então, assim, a gente vai pegar o know-how das academias com um déficit do mercado e a gente vai formar. Acho que cai muito nisso que vocês estão falando. Porque é um desafio, entendeu? Porque é um ecossistema jovem demais. Então, você tem que estimular ele a crescer. E onde que ele cresce primeiro? Em gente. Gente é que vai dar... Arrumar a casa e depois vai, né? E até mesmo porque quando você desenvolve gente, você tem toda evasão, né? Porque se você vai formar gente boa, você começa a ter evasão e você tem que formar uma quantidade maior para conseguir ficar alguns. E aí atratividade, e aí vem toda aquela ideia de a própria qualidade de vida da cidade, remuneração. E aqui você tem um desafio maior que outros lugares, porque aqui você tem empregabilidade mais alta do que outros lugares, outras capitais, né? Então você tem um turnover maior porque como você tem mais emprego, sempre tem alguém pagando mais para levar você para lá. Mais se for bom, né? Exatamente. Então aqui você tem esse desafio, sabe? Mas tem um outro lado favorável para cá que eu acho que é a imigração. Assim, as pessoas, se você não está bem em São Paulo, sei lá, no Rio de Janeiro, aqui é uma oportunidade enorme para esse profissional, entendeu? Então, hoje, esses profissionais não estão enxergando isso no Centro-Oeste, entendeu? De Goiânia, né, desse lugar, é a possibilidade de você testar numa cidade menor, com alto poder aquisitivo, alguns produtos que depois você pode ir para outros lugares também, né? Então, como laboratório é muito interessante, porque é difícil você ter uma cidade menor com esse poder de compra, né? E com esse nível de exigência também, porque é uma população exigente que tem características próprias, né? Nesse sentido. E é uma população que, quando você consegue estabelecer um negócio aqui, a gente vê isso. É muito mais... Tem uns desafios adicionais de você pôr um negócio no mercado aqui, e eu não estou nem falando de regulação, coisa, porque hoje Goiânia
E Goiás, eles é top 1 em ambiente regulatório para você abrir um negócio. Tipo, em menos de 2 horas você consegue fazer a abertura do seu negócio e sair com o CNPJ ativo, né? É mesmo? Sai no ranking, é rápido. É tipo Estônia. É tipo isso. Você pode melhorar um pouquinho em questão de imposto, questão de crédito, mas tá no caminho. Só que o ambiente de negócio goiano, a gente vê que é um ambiente que gosta muito mais de negociar, gosta muito mais de jogar mesmo, é um ambiente natural. Por quê? A gente vê, e aí de outros segmentos, e aí vem do que o Kailali falou ali, do centro-norte do país e do próprio Brasil Central, que a gente diz, hoje é uma referência. E aí a gente tem um movimento de serviços de saúde vindo para cá forte. O próprio Albert Einstein, o Sírio-Libanês estabeleceram base aqui, trouxeram um dos laboratórios de inovação do Albert Einstein para cá. E porque o cenário de turismo health aqui é muito forte. Imobiliário movido pelo agro, que aí sobra de capital, acaba mobilizando o mercado imobiliário, o próprio mercado agro, e aí o próprio agora mercado de tecnologia tem se mobilizado um pouco com esses expoentes, do ponto assim, foi lançado o primeiro bacharel de inteligência artificial aqui na UFG, muito puxado pelo CEIA. Os alunos do segundo período ali já estavam ganhando 7, 8 mil reais e faltando gente para no final do curso tá empregado, tá desenvolvendo negócio. Então, assim, do ponto de realmente trazer esse expoente. Então, quando a gente fala assim de atratividade, aumento de PIB, essa liderança e começa a trazer, só que vem naquele problema. Ninguém fora de Goiás ou até mesmo dentro de Goiânia sabe desses acontecimentos, sabe desse movimento de falar assim, nossa, eu quero abrir uma empresa, por que eu vou abrir em São Paulo, sendo que eu tenho um ambiente melhor em Goiânia, sendo que eu posso trazer para lá, sabe? A gente vê hoje isso. Pode ser um... Mas é que tem que ter uma mudança cultural, eu acho, aqui também, né? Eu acho que está começando, está trazendo algumas Porque aqui tem coisas. Essa cultura de buscar fora, né? É o bairrismo reverso, eu acho né, que a gente fala. Aos pouquinhos você tem que mudar um pouco essa questão cultural local. Por isso que eu falei da autoestima, do que a gente faz bem, entendeu? Aí você vai procurar localmente primeiro, mas hoje, se você for assim, vou abrir uma padaria, o cara vai falar assim, pô, será que eu acho o melhor consultor de padaria em São Paulo, no Rio, ou em que lugar que eu vou procurar esse consultor, entendeu? Não, a gente pega, por exemplo, pegando um exemplo, desculpa te cortar, mas pegando um exemplo clássico a construção de holds, né, de familiares e própria questão societária ali, suporte jurídico, que hoje Goiás é referência. Mas o pessoal vai lá de novo contratar em São Paulo, aí os escritórios de São Paulo contratam os advogados daqui pra gente. A terceirização do serviço goiano. Essa questão societária, aí até tem um colega que faz parte junto da Federação de Jovens Empresários, que ele trabalha para o escritório de São Paulo daqui para clientes daqui. Mas ele não consegue se posicionar aqui porque os clientes querem o escritório de São Paulo. Quantas startups, e aí é até padrão, né? As startups daqui que estão no momento ali de growth, de fazer tração de mercado, compram um chip e um número de São Paulo para ter o 011 para ligar. Mentira! Sim, acontece. A gente tem eventos dentro de casa aqui, ó. O pessoal colocou o DDD 11 para dar credibilidade, para dar a impressão de que é maior. Eu já tinha percebido isso. Mas interessante, não sabia dessa. Mas isso acontece em todos os negócios aqui. Não é uma exclusividade. Não é uma exclusividade de startup isso aqui. Isso aí é para todos os negócios. Tem isso. Claro, é cultural, total. E aí é natural isso. Lógico que igual o Kailali falou, tá tendo uma mudança cultural nisso. O pessoal está começando a entender mais, e aí vem o próprio papel das universidades, dos hubs, a própria questão, e aí vem acaba que aumentando a densidade do ecossistema de eventos, de coisa, acaba atraindo mais o pessoal, né? E a gente vê mais essa mobilização, mas ainda como você falou, é muito novo, né? É muito jovem ainda todo esse ecossistema, toda essa cultura, todo esse ponto, porque hoje os de 3 anos para cá, 5 anos para cá, o estudante quando entra na universidade, ele sai, aí ele sabe que existe startup, que existe um ecossistema, existem incubadores. Abaixo disso ele não sabia, que é os profissionais hoje que estão na gerência das empresas, ele tem referência que não,
preciso trazer inovação para minha empresa, eu vou buscar lá fora, né? Porque ele não sabe esse conhecimento do ecossistema. E aí eu te devolvo a pergunta, o que você acha que precisa acontecer para que as pessoas daqui não queiram mais sair, no sentido da inovação, tá? Não queiram mais o chip 011. Precisa que uma startup exploda daqui, exploda no bom sentido, né? Seja muito bem sucedida e aí vire o que a menina dos olhos de todos os empreendedores locais. O que você imagina? Eu vejo que falta essa... A gente até tem alguns cases, mas eu sou muito defensor nessa construção de ecossistemas da gente, querendo ou não, tem que ir na base zero, né? Criar super-heróis e personas ali para essas pessoas, gerar essa atratividade. A gente tem alguns cases desses primeiros programas que hoje são startups que estão rodando bastante, mas eu vejo que é muito mais essa transformação cultural que o Carlyle trouxe, que você trouxe, de a gente não ter vergonha de falar why, de não ter vergonha de falar trem, sabe? De puxar o R. De puxar o R. É bom demais da conta. É bom demais da conta, sabe? Porque é isso que vai fazer a pessoa virar e falar assim, não, eu tenho isso. E isso tá mudando, voltando ali à questão do capital. Hoje, como Hub, tem alguns fundos de investimento que têm buscado a gente por a gente não estar nos grandes centros. Sim, e aí, como as startups acabam crescendo nesse ambiente mais inóspito, sem tanto suporte, quando põe dinheiro nela, o dinheiro vira combustível, né? E aí ela acelera. Eu diria mais do que inóspito, árido. E aí eu trago um dado lá da Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? Assim, não vou saber números aqui de cabeça. Mas grande parte das nossas startups aqui no estado de Goiás, elas estão no Vale da Morte. Então, assim, o que precisa, tentando responder a pergunta da Patrícia, o que precisa ser feito é realmente políticas públicas, investimento e fomento, mesmo que financeiro mesmo, né? A gente tem, lógico, o capital de formação, tem as trilhas de formação, mas o que o pessoal precisa aqui é vender, porque hoje aí é como 90% da realidade dos empreendedores brasileiros. Ele está vendendo o almoço para comprar a janta, e nas startups não é diferente. Então, o que o Waitan falou aqui é uma grande verdade, porque a hora que você injeta um pouquinho de dinheiro, que o cara tem ali um empenho, tem ali um investimentozinho no cara, aí ele decola, assim, né? Aí você vê as coisas acontecendo, você vê as empresas saindo ali daquele vale da morte e conseguindo alçar alguma coisa. Então, assim, o grande trabalho, pelo menos assim, nesses 2 anos que eu estou acompanhando e estou mais próximo disso, tem sido realmente de tentar trazer aportes e soluções para isso. E eu não digo não só para empresas que estão no Vale da Morte, até mesmo para ideação. Esses meninos que estão saindo lá do CEI, que estão lá dentro do CEI, que querem criar uma startup, às vezes ele tem uma ideia muito boa, mas às vezes aquela ideia não se aplica ali, que está na fase de ideação que a gente fala, e fomentar essa ideação, não deixar isso morrer. Não é porque aquela ideia dele não deu certo que ele não pode aplicar ela em outro lugar. Então, acho que muito do investimento mesmo, não só em políticas públicas, mas também em formas de fomentar esses atores que são privados, instituições como o Sebrae, Senai, que estão ali com o braço do governo, mas que conseguem aportar todo mundo. Eu gosto do capital público para coisa, mas eu sou um defensor que startup não pode depender do capital concordo. público, porque assim, a gente tem muitas startups que ficam naquela, plano de edital em edital, sim, e o negócio não para de pé, sim, tirou o capital, não para de pé, ele não pensa na startup como um negócio antes de ser escalável, em governança, em ter fit com o mercado, partir do básico, né? Igual a gente está falando, não, o que o meu cliente precisa, o que a sociedade precisa. Qualquer dor, e não para de pé, e a gente tem muito. Tem uma outra coisa aqui também, pelo ecossistema ser jovem, a gente tem algumas pessoas que fazem aporte de capital privado nos negócios, mas hoje a gente não tem nenhum negócio, não tem nenhum grupo de investimento anjo para investir em negócios do próprio Estado, sabe? E isso é natureza desse conhecimento. A gente tem algumas, por exemplo, igual uma Marcela Santos, uma Silvana do Rio do Cerrado, um pessoal Midwest ali, mas fazem investimentos, seguem investimentos para startups de fora, mas não tem investimento anjo. Então, assim, essa própria educação de investidores para investir por exemplo, nessa diversificação de portfólio aqui, também é um que consegue injetar capital, porque aí tem uma pressão maior da iniciativa privada para negócios que tenham um maior fit, né? Mas voltando até justamente assim, e nos outros ecossistemas, como a gente consegue acelerar
essa maturidade do nosso ecossistema, na visão de vocês? Eu acho que fazendo a conexão com ecossistemas que já estão há mais tempo no mercado, né? Então, como aqui está sendo feito com o apoio do Porto Digital, e tem outros ecossistemas mais maduros que podem trocar. É a mesma lógica do próprio Hub, né? Que junta startups em fases diferentes e a startup mais nova vai pegar um atalho em relação à primeira, né? A mais antiga, porque ela não vai repetir o erro da outra. Então, eu acho que essa colaboração e o que eu percebi é que os ecossistemas estão abertos a fazer essa troca, porque eles percebem que eles também podem aprender com esse mercado novo que está surgindo aqui, ou eles podem, inclusive, usar o próprio território de vocês também para testar alguns produtos. Então, existe uma troca, e isso que eu acho que o Brasil ainda não está fazendo, sabe? De se conectar com geografias diferentes para buscar atalhos. Não sei se é muito inocente da minha parte, muito naivo. Vou dar uma visão minha, assim, bem rápida, mas antes eu queria falar um negócio do celular, que eu acho que é muito forte aqui, que vocês falaram. Eu vou falar o que eu falo para minha equipe. Que é chique ter um celular 62, entendeu? Eu sempre falo isso para minha equipe. Gente, o legal é ter um celular 62, porque eu tenho várias pessoas na equipe que têm celular de fora. É mesmo? Então, interessante. Mas isso é comum aqui, não é uma coisa assim... Que sai fora da regra. Entendeu? Assim, é bem... Não, é muito legal o seu olhar de fora, estando aqui, morando, né? Porque você deve... Tudo está muito novo. Não, a primeira coisa que eu faço quando eu chego no lugar é comprar um celular do lugar. Pra você não ficar me ligando num celular que é de fora. E o pessoal fala, mas você anda daqui não? E aqui eu recebo um monte de ligação de celular de fora. Entendeu? Com o pessoal morando aqui dentro. Com o pessoal que é daqui, né? Com o sotaque daqui. Então, assim, é chique. Então, mas o fato de você falar isso é porque é a construção do valor local. Não é uma brincadeira do número 62 e tal. Mas é a construção do valor. Eu estou valorizando o lugar de onde eu sou. Né? Essa é a primeira coisa que eu acho. O que eu acho que pode mudar muito aqui é você ter uma empresa unicórnio. Porque eu acho que isso muda a realidade de um ecossistema, entendeu? Enquanto você não tem uma empresa que se destaca muito, que cresce no mercado, sabe? Porque as empresas que crescem no mercado, elas vão ter o quê? Comunicação. Visibilidade. Então, a hora que você pegar lá, não é que ela vai produzir conhecimento. Porque hoje a comunicação tem muito a ver com a tua capacidade de produzir conhecimento e divulgar esse